Como a lei da suposição transformou a minha vida. Ladies and gentlemen, eu sou Emanuele Verlich e sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o meu relato sobre a manifestação consciente. Então, eu coloquei vocês aqui num lugar mais aconchegantezinho. Imagine que você tá numa videochamada comigo e vamos lá. O ano era 2024. Então, foi em 2024 que eu conheci, assim, o universo quântico, o universo de criação da realidade. E eu justamente mencionei a lei da suposição porque foi ela que, assim, me abriu as portas, que abriu os meus olhos. Depois eu comecei a estudar mais a fundo. Eu entendi que a lei da atração, que é a neurociência, né, sobre o nosso corpo, física quântica, enfim, tá tudo conectado em si. Mas foi a lei da suposição que, assim, me abriu os olhos. Então, em 2024, eu estava completamente perdida, em todas as áreas da minha vida. E eu ficava assim, mas eu preciso de uma luz, eu preciso de um sinal, eu ficava repetindo isso na minha cabeça. E foi quando eu comecei a estudar todas as religiões do mundo, não a fundo, superficialmente. Porque eu ficava assim, gente, alguma religião tem que estar certa. Eu acreditava nisso. Eu acreditava assim, ah, alguma oração, alguma simpatia, alguma coisa aqui tem que funcionar comigo. Eu realmente tentei várias técnicas, assim, não coisas muito assim, mais pesadas, mas eu testei várias técnicas e nenhuma funcionava. E era justamente porque eu estava em escassez, justamente porque eu estava esperando que algo acontecesse e não acontecia. Mas eu sou muito persistente, isso é nossa, meu maior ponto. Eu sou muito persistente, eu ficava, não, mas alguma coisa aqui tem que funcionar, eu não vou desistir. E aí começaram a me aparecer alguns vídeos sobre essa tal de lei da suposição. E no começo, eu não entendi direito. Eu acho que todo mundo se sente meio assim, né, quando tá descobrindo. Eu ficava assim, gente, mas como assim? Esse negócio de lei da suposição. Porque eu já tinha ouvido falar assim quando eu era criança, mas também nunca tinha estudado. Da lei da atração. Ah, tudo aquilo que você atrai, aquilo que você pensa, né? Tudo mais. Você tem que pensar, pensamentos positivos para atrair coisa positiva. Enfim, quando eu era criança, eu meio que sabia disso. Mas eu ficava, gente, mas essa lei da suposição, como assim? E aí eu percebi que coisas que eu queria que acontecessem, aconteceram na minha vida. E coisas que eu também não queria que acontecessem, aconteceram. Porque era justamente por eu ter consciência delas. Então não importa ali se era bom, se era ruim, eu tinha consciência de que aquilo podia acontecer. Às vezes eu tinha medo, às vezes eu tinha esperança, e aquilo acontecia. Porque era sobre a minha consciência. Então eu comecei a entender melhor isso daí. Eu fiquei, nossa, mas faz sentido. Faz sentido esse negócio. E aí foi também quando eu comecei a ler alguns livros. O primeiro livro que eu li foi O Poder do Subconsciente. Eu recomendo demais pra vocês. Que também foi, assim, um livro que abriu os meus olhos, me abriu portas. Porque eu finalmente compreendi, assim, nossa, a maior chave. Que a lei da vida é a lei da crença. Então, tudo aquilo que eu tinha crença era o que acontecia na minha vida. É o que acontece na nossa vida. Tanto crenças limitantes, quanto as crenças boas, né? Esperança, etc. E aí eu fiquei, caraca, faz sentido. E o melhor ainda era que mesmo tendo crenças limitantes, se eu as percebesse, eu poderia mudá-las. Então eu fiquei, tá, eu sei que eu tenho ali uma crença limitante sobre tal coisa, mas eu ainda assim posso mudar. Isso não é um ditado, isso não tá escrito ali, aqui num livro que eu nasci com essa que eu nasci, entre aspas, né, com essa crença, que me colocaram desde criança, por exemplo, e eu tenho que continuar com ela pro resto da vida. Tudo eu posso mudar todos os aspectos da minha vida, como eu me enxergo, como as pessoas me tratam, o dinheiro que eu ganho, relacionamento tal, carreira tal, não sei o quê. Tudo aquilo era sobre a minha autopercepção. E eu fiquei, gente, caraca, então é assim que a realidade funciona. Aí depois, enfim, né, comecei a estudar mais a fundo a criação da realidade. Só que ali, meados de 2024, mais para o final do ano, eu compreendi a lei da suposição. Então, eu testei primeiro ali com coisas pequenas e coisas maiores, impossíveis que a gente fala. Tinha uma situação em específico na minha vida, assim, que era impossível praticamente acontecer. E deu certo, porque eu persisti no estado do desejo realizado. Se tem uma coisa na vida que eu persisti, foi nessa situação. E aí eu fiquei, gente, mas isso aqui deu certo, isso aqui é verdade. Porque estava tudo ali dando certo, coisas bobinhas a tanto isso, né? E eu ficava, eu vou fazer isso virar minha religião, minha religião, né, entre aspas, eu vou fazer isso virar minha vida. Só que a lei da suposição é algo que a gente já tá nela desde que nasceu, né? Desde que você nasceu, tudo aquilo que você supõe, conscientemente ou inconscientemente, tá sendo refletido na sua realidade. Só que agora você tem consciência, o que é muito melhor. Porque agora você tem consciência. E o que é muito chato também. Ah, outro ponto que ninguém fala, né? Enfim, tudo aquilo, às vezes, sei lá, uma coisa bobinha que você tá fazendo ali, você fica, gente, mas isso pode virar uma sombra, mas isso tá ditando minha vida e tal. Então, a manifestação, de fato, né, a vida ela é pra ser leve. Só que quando a gente tem consciência demais, a gente começa a perceber coisas que a gente gostava muito antes e que não fazem sentido.
Ou coisas assim bobinhas que nós dizemos pra nós mesmos, mas que o nosso subconsciente tá ali ouvindo. Então ele pode pegar, entendeu? Ele pode ir ali pegar, você fala: "Ah, eu sou feia, não sei o que, eu sou feio", brincando. Mas o teu subconsciente, ele tá aceitando ali como uma verdade. Então a gente tem que ficar mais atento. Esse é o ponto ruim, né? Que a gente tem que ficar assim super atento. Claro que você não vai deixar de viver por causa disso, mas vocês entenderam. Você se pega ali pensando, aí você muda na hora. Opa, não, mas eu não sou burro, sou inteligente. Subconsciente não aceita isso. E enfim, né, gente, continuando. Então, ali no começo, eu queria manifestar coisas mais superficiais, porque é até um clichê, e principalmente quando a gente fala de lei da suposição. Eu percebo que o pessoal, eles não querem estudar assim mais a fundo. Realmente, né? Você. E tá tudo bem, você não vai deixar de manifestar por causa disso. Mas quando você manifesta ali coisas muito superficiais, às vezes é muito pelo ego. Então, quando você muda o seu autoconceito, tudo aquilo que é seu realmente é atraído pra você, porque você mudou totalmente seu autoconceito. Então, não que você precise disso, ai, que eu preciso ser totalmente gratiluz, eu preciso ser o ser mais evoluído da face da Terra pra eu poder manifestar. Não. Mas é que realmente, e tá tudo bem, porque a vida é sua, às vezes você só tá manifestando as coisas pelo ego. E ainda fica uma sombra, ainda fica aquele vazio. Então, assim, no começo, eu manifestava coisas mais materiais e coisas assim, que eu ficava muito feliz e tal. Só que eu não tinha ainda estudado, né? Tendo tido consciência das minhas sombras, do meu autoconceito, do que eu podia mudar em mim, do porquê que eu ainda estava criando aquela vida. Porque tá, consegui ali um bem material, consegui tal roupa que quer, né? Porque todo mundo gosta de manifestar, quem não gosta, roupa, viagem, um passeio específico, né? Uma situação específica. Todo mundo começa a manifestar isso no começo. Só que aí depois você percebe que você ainda tá se sentindo um pouco vazio. Você ainda não tá totalmente no seu auge, sabe? Você podia explorar, assim, 90% mais. Porque justamente, porque às vezes você ainda tá só satisfazendo o seu ego. Eu vou até depois fazer um vídeo mais profundo sobre isso, porque às vezes a gente só tá ali satisfazendo o ego, a gente não realmente despertou assim, tal. Enfim, e aí eu, tá, beleza, agora eu sei manifestar consciente, só que eu ainda tava assim, meio sei lá, né? A vida não tava da forma que eu queria. E foi quando eu comecei a voltar pro meu eu interior. Então, mudar a minha autopercepção sobre mim mesma. E foi realmente aí que a minha vida de fato mudou. Porque reflete. Então, as pessoas começaram a me tratar de uma forma diferente. Eu comecei a ser mais valorizada, mais respeitada. Comecei a me vestir melhor. Enfim, tudo em mim mudou. Realmente, a nossa biologia muda, né? A neurociência fala isso. Quando a gente pensa, sente, age diferente, a nossa biologia tá mudando. Então, você literalmente muda, né? Não é assim só a forma de pensar. Então, foi quando eu comecei a entender, comecei a amadurecer sombras, né, que eu tinha, porque todo mundo tem sombras. E quando a gente reprime uma sombra, ela vem 1000 vezes mais forte. Então você tem que se permitir sentir. E não é sobre se fazer de coitado. Porque eu sempre também fui uma pessoa um pouco mais melancólica. Eu consigo ser, gente, eu consigo ser colérica e melancólica ao mesmo tempo. Eu sei que é meio contraditório, mas enfim. E aí, enfim, nesse tempo eu tava bem melancólica mesmo. Então eu era quase a rainha da coitada Holândia. E aí eu ficava assim, gente, mas aqui eu só. Por que que eu tô sendo coitada? Porque é a forma que eu tô me percebendo, eu sou coitada do quê? Entendeu? Aí você tem consciência, porque quando você não tem consciência como a realidade funciona, quando você não sabe o que que é a lei da suposição, é uma coisa. Você pensa que você é vítima das circunstâncias. Então, a mente ali, né, pensava que eu era vítima das circunstâncias. Ai, não posso ter isso, porque a circunstância é tal. Não posso ter aquilo que eu, né, nasci em tal lugar, não sei o quê. Aí eu comecei a estudar, comecei a entender a lei da suposição, mas eu ainda ficava meio na coitadolândia. Eu ficava, gente, mas por que que eu tô na coitadolândia? E foi quando eu, né, ele estudando meu autoconceito, as minhas sombras, eu entendi tenho essa sombra tal, mas eu não preciso continuar me fazendo de vítima, eu não preciso continuar a rainha da coitadolândia. É só eu mudar essa sombra, com repetições, né? Então, eu tenho sombra tal, o que que eu posso fazer? Como que eu posso canalizar ela? O que que eu posso fazer? Porque eu quero continuar tendo essa sombra? Ai, toda situação que acontecer, eu vou me sentir mal. Ai, toda vez que eu lembrar, eu vou me sentir mal. Não. Você tem que analisar as suas sombras, porque senão você vai ser vítima delas, realmente, daí você vai ser uma vítima a vida toda. Então, se eu não me conheço, eu não estudo ali as minhas sombras, eu vou ficar ali a vítima delas e do meu ego. Porque aí eu manifesto todas as coisas mais superficiais que eu quero, que beleza, legal, é ótimo ser materialista, você tem que ser materialista mesmo, mas eu ainda não mudei ali meu autoconceito. Então, continuo me sentindo triste, continuo atraindo relacionamento tóxico, ninguém me valoriza, não me sinto respeitada, etc. Porque não mudei meu autoconceito. É quando você muda a forma que você se enxerga, tudo muda. Você automaticamente muda ali um pouco a sua forma de se vestir, né? Se você
quer ser pessoa tal, você muda a forma de se ver, de se alimentar, de cuidar do seu próprio corpo. E você muda tudo, porque você é uma pessoa diferente. Biologicamente, você é uma pessoa diferente. Você se olha no espelho e você vê outra pessoa. Por exemplo, quando eu me olho hoje no espelho, eu sou completamente outra pessoa do que eu era em 2024. Completamente outra pessoa. E eu ainda tenho muito a evoluir. Justamente por isso que eu comecei a decidir criar conteúdo aqui para as redes sociais, para evoluir junto com vocês. Então, até o meu último dia de vida, eu estaria evoluindo. Diversos pontos sobre mim. Já mudei muito, mas eu ainda estaria evoluindo cada vez mais. Entende? Então, cada dia você tá evoluindo mais. E basicamente, gente, esse foi o meu relato. A manifestação consciente mudou minha vida, porque você entende com consciência como a realidade funciona, e você também compreende que você pode ser espiritualizado e materialista, como eu falei. Não existe problema nenhum em querer também satisfazer o seu ego. Mas quando você só tá ali sendo, você acaba sendo vítima dele, porque você também tem que ser um pouquinho espiritualizado, né? Estudar suas sombras, enfim, mudar sua autopercepção sobre você mesmo. Porque as pessoas, elas sempre vão refletir a forma como você se vê. Então, se a fulana, sei lá, seus pais não te respeitam, seus amigos não te respeitam, porque você não tá se respeitando, porque você não tá se dando o seu devido valor. Não é eles, você não tem que falar, ai, fulano, você podia me respeitar mais. Ai, fulano, você podia me valorizar mais. É você que tem que mudar. Entende? Então, tudo na sua realidade funciona assim. Quando a gente tá falando sobre a forma como as pessoas nos veem, como a forma que nós nos vemos. E a realidade também. Então, se eu me vejo como assim, uma pessoa que ganha bem, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa capacitada, uma pessoa valorizada, a vida vai me dar situações assim. Às vezes, situações que parecem grandes demais, mas que você tá pronto. Que você tem que dar esse passo maior que a perna, digamos assim. Então, você mudou sua autoimagem também, você começou a se ver como uma pessoa mais valorizada, como uma pessoa dedicada e tal, e te aparece ali uma situação, uma proposta que é muito acima. Mas aceite, aceite, porque o universo sabe o que ele tá te trazendo. Sabe que você tá pronto, que você tá preparado pra isso. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Foi mais o meu relato pessoal sobre a manifestação, sobre como isso muda, isso transforma a minha vida todos os dias, né? A gente ter conhecimento, a gente ter o autoconhecimento, transforma a sua vida todos os dias, em todas as áreas. Não esqueçam de se inscrever, deixarem seu like. As minhas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição. E até o próximo vídeo. Beijos!